Dura esta palavra, eu sei. Desafiadora é esta palavra. Paulo nos dizendo claramente: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas faça isso como sábios. Olá, seja bem-vindo à Jornada do Conhecimento em Foco. Você já ouviu falar dos 3 C+ da JCF? Conhecer, crer e crescer. Hoje eu quero falar sobre o processo da administração do nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele é o palco, ele é o lugar onde as coisas acontecem. E a gente entende que administrar bem o tempo tem a ver com prioridades, tem a ver com oportunidades, tem a ver com tudo que nós falamos hoje, mas nós temos, na palavra que vamos ler agora, uma série de orientações que nos ajudam a administrar melhor, a viver mais intensamente, a viver mais profundamente, mais intencionalmente os dias que Deus tem para nós. Então tem aí o texto, queríamos que todos aqui presentes pudéssemos ler juntos este texto, e há nele lá uma frase inicial, que é a frase-chave. Nós vamos começar por ela, Efésios 5, versículos de 15 a 20, da versão da NVI. Vamos juntos, todos nós? Acho que a gente podia até fazer o seguinte, para ficar bem ligado, para você ficar em pé, aí você leia comigo, depois você se assenta, aí oxigena o seu cérebro, seu raciocínio fica melhor, tá? Depois de um dia de domingo assim, dá uma molezinha, né? Então vamos lá, vamos nós? Ou então sou eu que estou precisando disso, né? Vamos nós? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que a gente repita a primeira parte, só a primeira parte, a primeira frase deste conjunto de versículos. Digam comigo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Você pode dizer este versículo para alguém que está perto de você? É uma forma da gente interagir, tá? Tenham cuidado. A Bíblia que está dizendo, né? Te cuidem, te liga, se liga aí, se liga, pode se assentar. Vamos nos ligar, porque Paulo não ia falar isso se o negócio não fosse sério, se o assunto não fosse importante. Olha aí, estão ligados? Então vamos lá. Primeira coisa que o texto nos ensina no processo de administração da nossa vida, e quando eu falo do tempo, eu estou falando da nossa vida. Primeira coisa que está aí muito clara: aproveite bem cada oportunidade. Vamos dizer juntos? Aproveitem bem cada oportunidade. Hoje eu falei sobre as oportunidades, porque a Bíblia diz isso em Eclesiastes 9:10. E eu quero trazer esta frase, porque o texto está me dizendo isso, que eu tenho que ter cuidado com a minha maneira de viver, não ser insensato, mas sábio. E ele diz, fazendo o quê? Primeiro, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Só sobre este item nós poderíamos conversar aqui uma meia hora pelo menos, ou mais. Quantas vezes eu já encontrei pessoas completamente arrependidas pela maneira como viveram a sua adolescência, como viveram sua vida, como viveram o seu processo de escolha profissional, como viveram os seus relacionamentos.
Eu já fiz muitos sepultamentos na minha vida. Confesso que eu até prefiro fazer sepultamentos do que outros contatos pastorais. É um ambiente onde a gente consegue falar mais ao coração das pessoas e perceber um pouco mais as pessoas desnudadas das suas máscaras. São muito mais sinceras. E quantas vezes eu vi pessoas chorando diante de um ente querido que estava para ser sepultado, e muitas vezes eu conseguia distinguir o choro que era de saudade, da perda, com o choro que era do desespero, o choro que era da frustração, porque terminaram um relacionamento e ele estava rompido, terminaram um relacionamento onde não houve perdão, terminaram um relacionamento e perdeu-se uma pessoa querida, onde não se teve uma manifestação de carinho, onde simplesmente a vida passou e coisas preciosas ficaram para trás. Então, aproveitar bem a vida, e significa aproveitar bem cada oportunidade, tem a ver com uma série de realidades da nossa vida. Muitas vezes, nesse processo, há uma concessão para uma pequena tentação. E uma pequena tentação pode significar uma grande destruição na vida. Uma pessoa muitas vezes pode perder a sua saúde, ou pode até viver de maneira desgastada financeiramente, porque cedeu a uma pequena tentação, porque fez um negócio que ele chora amargamente e lhe traz danos terríveis. C.S. Lewis escreve dizendo: um homem ou uma mulher, um ser humano que cede à tentação em 5 minutos, simplesmente não sabe o que aconteceria mais tarde. Eu digo para vocês que eu tenho muitos acertos nas minhas escolhas. Graças a Deus, sou feliz, sou alegre por isso. Mas algumas vezes eu já parei no meu processo de reflexão, eu disse assim, mas aquilo lá eu podia ter sido mais eficiente. Naquela área eu tinha que ter sido mais determinado. Aquele dia eu não podia ter dito não, porque ali era uma grande bênção na minha vida. Quantas pessoas, ou quantas vezes nós, ou talvez todos nós, tenhamos alguma reflexão desse jeito, não é isso, querido? Essa aqui é a verdade. Então nós precisamos estar sempre ligados, atentos, porque nós não temos outra chance de viver a vida. Esta é uma chance única, oportunidade maravilhosa, uma bênção de Deus, e a gente então precisa aproveitar bem nossa oportunidade. Como é que eu aproveito bem? Eu preciso ser zeloso. Há dias e dias, eu sei que há dias que a gente amanhece assim, emocionalmente meio desanimado, frustrado, sabe, querendo chutar o balde, né? Desistir de algumas coisas, mas a gente precisa ser zeloso, não deixar que as emoções da gente guiem as decisões da gente, não deixar que as emoções da gente ditem o dia da gente, a vida da gente, o casamento da gente, a vida profissional da gente, a vida financeira da gente. Precisamos ser disciplinados, atentos, cuidadosos, sabe, uma palavra que a gente use e que é uma flecha que fira uma pessoa, provavelmente isso vai nos desgastar por toda a nossa vida. Precisamos pensar bem o que é que estamos dizendo para as pessoas, escrevendo às pessoas nas redes sociais, porque depois as palavras soltas, elas não voltam mais, e elas trazem marcas profundas, ou fazem marcas profundas, e podem nos custar muito caro. Então, o cuidado, sermos enérgicos, sermos dispostos, não deixar que os planos de Deus passem, fazer bem as escolhas, enfim, teremos tanta coisa, que poderíamos falar só sobre aproveitar bem oportunidades. Eu falei hoje cedo sobre como as oportunidades surgiram na minha vida, e falei de uma viagem, de um curso que fizemos a Singapura. E foi assim algo que eu cheguei em casa e disse: meu amor, eu recebi esse presente. E eu disse: eu estou com as minhas pernas tremendo, 26 anos de idade. Não era comum os voos assim como nós temos hoje, essa quantidade toda. Não tínhamos como nos comunicar pelo celular, pela internet, pelo Zap.
E eu estava com ela em casa, com a nossa filha, nosso filho Caleb e a nossa filha recém-nascida Camila. E aí, ao invés de viajarmos naquele mês de julho de 86, deixei para fevereiro de 87. Vocês imaginam, a gente vai para uma viagem dessa e a gente não sabe o que é que deixa para trás, quanta luta. Um mês, um curso em inglês. Temos que apresentar um paper, que é comum do curso, em inglês, durante pelo menos 20 a 30 minutos. Conviver com pessoas de várias nacionalidades. Mas naquele dia eu disse, amor, eu não vou deixar passar esta oportunidade. Eu não sei quando vou ter outra. Deus nos abençoa, nos dando muitas vezes oportunidades. A nós nos cabe sermos diligentes, muitas vezes disciplinados. Algumas vezes você vai estar num lugar que você fala assim, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, Deus põe diante de você uma porta que se abre, porque você levantou cedo, porque você se esforçou, porque você se empenhou, porque você realmente está disposto a avançar na sua vida. A oportunidade veio, a janela se abriu, a porta se abriu, o caminho se abriu. Deus te abençoou. Aproveite bem cada oportunidade. É um desafio para você esse item aí? Levante a sua mão. Um grande desafio? Oh, que desafio para todos nós. Segundo, ele está dizendo, você não pode viver, você tem que ter cuidado com a sua maneira de viver. E ele diz, aproveitando bem, e ele diz, faça isso, identificando e praticando e fazendo a vontade de Deus. A Bíblia diz, portanto, não sejam insensatos. Mais uma vez, a palavra insensatos aparece 2 vezes já na nossa frente. Primeiro, tenha cuidado, não seja como insensato. E agora, não seja insensato. Procure compreender qual é a vontade de Deus, do Senhor, para a sua vida. Queridos, este também é um grande tema. Não é algo muito simples saber o que é que Deus quer para nós. Em todas as áreas da nossa vida é um grande desafio. Nós sabemos que decidir sobre uma profissão hoje ficou algo assim terrivelmente difícil. Se no passado a gente falava, você pode ser professor, né? Acho que no caso da maioria não se incluía ser pastor, nem missionário, mas você pode ser advogado, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, psicólogo, havia muitas possibilidades, mas não era assim tão escolhido, né? Agora a gente tem, eu não sei, um leque de quantas possibilidades? 10, 20, 100, 200. As profissões se subdividiram e as áreas se tornaram cada vez mais específicas. Mas Deus tem algo para você que tem a ver com o seu jeito de ser, que tem a ver com os talentos, como eu disse hoje de manhã, que tem a ver com seus dons naturais e com habilidades, com a sua história de vida. E Deus quer que você alcance a vontade dEle. Claro que a gente sabe que a vontade geral de Deus para todas as pessoas é que todos sejam salvos. Concordamos com isso? A Bíblia diz isso, a Bíblia diz que todos deviam ser salvos. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda coisa que Deus quer para todo mundo é que todos vivamos uma vida santa. Isso está claro na Bíblia. Aí começa a estreitar o assunto, que é encontrar nos pequenos detalhes como é que nós devemos fazer o melhor com a vida que Deus nos tem dado. E aí o texto, ele se aperfeiçoa, ele vai falando. Então não seja insensato, mas compreenda bem qual é a vontade de Deus. Se a gente se reportar a Romanos 12, verso 12, vai mostrar que nós devemos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu considero nesse texto mais interessante é que ele nos dá 2 dicas para que a gente eu diria assim, se aperfeiçoe na busca do que Deus quer especificamente para a gente. Em Romanos 12, Deus diz, olha, primeira coisa, mantenha-se em culto constante. Não saia da presença de Deus.
Não viva autonomamente. Não faça da sua vida algo que você decida sobre ela e que se dane o resto do mundo. Não. Nós fomos criados por Deus, Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós, então a presença dEle na minha vida é algo maravilhoso, importante, abençoador. E lá em Romanos Ele nos dá uma outra dica, que ao fazer isso, eu não vou só saber qual é a vontade de Deus, como diz o texto que a gente leu em Efésios, compreender, mas eu vou experimentar. Então, compreender e experimentar se complementam. Então, a gente precisa entender pela Bíblia qual é o segredo de Deus. Que perguntas eu posso fazer que eu encontro na Bíblia respostas? Que direções eu posso ter para a minha vida a partir da Bíblia? Queridos, se nós lemos a Bíblia com o coração aberto, se nós lemos a Bíblia com a nossa mente aberta, com humildade diante de Deus, Deus vai revelar tanta coisa boa para nós. Deus vai nos mostrar tantos caminhos. A gente vai ficar impressionado como as coisas se parecem tão claras para nós, tão abençoadoras para nós. Mas é claro que Deus ainda vai mostrar a você pessoalmente uma série de coisas, porque Deus vai revelar-se a você. Deus vai revelar, como Ele diz em outra passagem da Bíblia, os seus segredos àqueles que lhe amam, que lhe temem. Então, esse é algo muito precioso. Intimidade com Deus, relacionamento com a palavra, né? A percepção do que Deus está fazendo à minha volta, e eu começo então a perceber, Deus tem algo grande para a minha vida. Terceiro caminho que eu vejo nesse texto, bem claro, é que eu preciso viver a vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque ele vai falando, olha, não seja insensato, procure compreender a vontade de Deus. Mas depois ele deixa claro, você não deve se embriagar com vinho. Interessante que a Bíblia em nenhum momento tem uma condenação clara a beber ou não o vinho. Mas a Bíblia tem uma condenação clara a qualquer processo de embriaguez. Isso é importante a gente saber disso. Até porque quando alguém se embriaga, ele perde o seu senso, né? Ele perde a sua capacidade de distinguir o que é certo do que é errado. Ele perde o rumo. Ele muitas vezes fala coisas que ele vai se arrepender logo depois que ele recobrar o seu juízo normal, o seu momento de normalidade. Pode ser que ele fale ou haja de uma maneira que ele traga grandes destruições para si próprio, para sua família, para sua vida profissional, enfim. E o texto diz então, não se embriague com vinho. Porque ao fazer isso, você pode cometer equívocos. Você pode fazer um monte de bobagens, mas ao invés disso, se você está tendo cuidado com a sua maneira de viver, você vai deixar-se ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que é que vem antes nesse capítulo 5 de Efésios? Se você ler, você vai ver que há uma série de coisas que a gente deve deixar. E aí o texto está falando sobre deixar, por exemplo, a imoralidade sexual, deixar a impureza, abandonar a cobiça, as obscenidades, conversas tolas, gracejos imorais, enfim, Paulo vai falando de uma série de coisas que não devem pertencer à nossa vida. Essas coisas não combinam com alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Mas à medida em que eu esvazio-me dessas coisas, e eu as confesso a Deus com sinceridade, então o próprio Espírito de Deus é que me enche. Eu fui criado numa religiosidade evangélica, pela minha vovó, que muito bem intencionada levava-me ainda pré-adolescente a reunião na sua igreja, onde as pessoas buscavam, eu quero ser batizado no Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Como se essa fosse uma ação de nós para Deus. A nossa ação para termos o Espírito de Deus em nós é arrependermos dos nossos pecados e aceitar a Jesus. E a Bíblia diz então que nós recebemos o dom
do Espírito Santo, o presente de Deus, que é Jesus em nós. Mas para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, a gente precisa ter o nosso ser esvaziado de nós mesmos, confessando os nossos pecados, e aí o próprio Espírito de Deus nos encherá da sua preciosa presença. Glória a Deus por isso. Paulo diz: se nós andarmos no Espírito, não cumpriremos as obras da carne. É o mesmo que falar o contrário, né? Se nós cumprirmos as obras da carne, não andaremos no Espírito. A nós nos cabe tomar uma decisão. Não é nos enchermos do Espírito, mas tomarmos a decisão: eu quero cumprir, obedecer o que a minha carne manda, ou eu quero obedecer o que o Espírito de Deus manda. Essa é a minha parte do processo. Mas mesmo nessa parte, é Deus que me capacita, é o Espírito de Deus que me abençoa, é o Espírito de Deus que me move, que me impulsiona, porque sozinho eu não consigo viver a plenitude de Deus em mim. Sozinho eu não consigo romper com o pecado que tão de perto me rodeia. Sozinho eu não consigo romper com todas essas realidades que têm a ver com a minha natureza pecaminosa. Eu preciso de Deus. Ainda assim, é graça sobre graça na minha e na sua vida. Aí vem duas sugestões que eu estou deixando: esvazie a sua vida de você mesmo, tá? Deixe que o seu eu saia, que o Espírito de Deus esteja sentado no trono, esteja dirigindo, que você seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. E segunda ação, pode passar para mim? A segunda ação é: mantenha uma constante atitude de adoração. Você não pode abrir mão de estar na presença de Deus adorando a Deus. Se há alguma coisa que Deus sempre quer de todos nós o tempo todo, é que tudo que eu fale, que tudo que eu faça, que todos os meus movimentos sejam um ato de adoração a Deus. Ah, pastor, eu vim para o culto hoje, mas quando você sair dali, você não pode parar de cultuar. O culto, ele tem o seu aspecto, né, organizacional. O culto público de uma igreja tem o seu aspecto já com adoração, com louvor, confissão de pecados, pregação da palavra. Mas o meu dia a dia precisa ser um altar sempre real e verdadeiro. Eu não posso entrar no culto e sair do culto. Eu estou em culto todo o tempo. Eu até diria com relação à festa na roça, né? Coma o seu pastel de carne, mas coma para a glória de Deus. Vamos fazer a nossa brincadeira ali em quadrilha, mas fazer isso para a glória de Deus. Vamos andar com o nosso carro, olhar as coisas lindas que Deus fez, fazer isso para a glória de Deus. Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Diga comigo: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, nunca deixe de estar em adoração, em culto ao Senhor. Precisamos estar permanentemente em processo de adoração do nosso Deus. E quando fazemos isso, Deus se revela a nós. Deus nos dá direções que a gente nunca imaginou. Deus mostra-nos um caminho que a gente não tinha capacidade de descobrir. Eu tenho aprendido que Deus abre portas onde não tem. Que Deus faz com que a gente passe por um lugar onde não havia passagem. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. Você crê num Deus assim? Amém? O Deus que pode fazer todas as coisas, as possíveis e as impossíveis. Glória a Deus. Porque o texto diz: você vai continuar fazendo a tua vida, e nela você vai falar entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o seu coração. Bom,
Aí nós temos o quarto princípio e o último que eu quero que você aplique na sua vida, no processo da administração da vida, no processo de viver tudo de bom de Deus para você, de administrar o seu tempo, e eu diria incluir nisso a sua própria administração de vida. Agradeça a Deus por tudo e todas as coisas. Vamos dizer juntos? Agradeça a Deus por tudo e todas as coisas. Quem acha esse mandamento aí facinho de praticar, levante a mão. Nenhum de nós? Porque agradecer quando tudo vai bem é uma bênção demais, não é? Mas agradecer quando o pagamento está atrasado. Agradecer quando o seu projeto foi rejeitado. Agradecer quando você foi ao médico e você foi surpreendido com aquele resultado. Agradecer quando você está vivendo um estresse na empresa. Não é fácil. E também pastor vive estresse na igreja. Muitas vezes nos relacionamentos, muitas vezes no processo de decidir. Agradecer, Senhor, muito obrigado. Nós temos os desafios em família. Senhor, muito obrigado. Então a Bíblia está dizendo que eu não tenho o direito, se eu quero administrar bem a minha vida e ter saúde, eu não posso me dar o luxo de reclamar de algumas coisas, mas eu tenho que ter sempre uma atitude de gratidão. Pastor, então eu vou ser um masoquista, eu estou apanhando e vou ficar rindo. Quando eu li esse texto, eu ficava pensando, mas que ironia de Deus, o que Deus quer de mim, afinal? Eu vou levar pancada e vou dizer, Senhor, posso mandar bater mais? Não, a Bíblia não está dizendo para a gente se alegrar com as dificuldades, para a gente desejar os problemas, nada disso. Mas havendo dificuldades, havendo problemas, havendo desencontros na nossa vida, que a gente saiba que ainda assim estamos debaixo do encontro de Deus com a gente. Porque cantamos hoje, né, Lucas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E elas cooperam juntamente. Essa frase não está no louvor, mas está lá na Bíblia. Todas as coisas cooperam no resultado final, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dizer essa passagem juntos? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você entendeu por que você vai ser grato em tudo? Você não vai ficar reclamando de um monte de coisas na sua vida? Não é algo fácil. Diga para Deus que você renuncia a dirigir a sua vida. Diga para Deus que você está pronto a mudar realmente tudo que for preciso mudar para que você experimente a graça da liderança de Deus na sua vida. O agradecimento, ele é tão terapêutico e curativo que ele faz com que a gente rejuvenesça. Ele faz com que a gente encontre sorriso em meio a situações desagradáveis. Ele faz com que a gente se cerque de pessoas boas, ao invés de se cercar de pessoas que são reclamadoras e murmuradoras, o que vai te adoecer ainda mais. Quem gosta de ficar perto de gente que vive reclamando o tempo todo? Só se for doente também. Está precisando de cura. A verdade é essa. Está precisando de cura emocional, de cura espiritual, está precisando de se curar do seu relacionamento com Deus. Mas quem gosta aqui de ficar perto de gente que enfrenta lutas, dificuldades, mas sabe ser grato em tudo? Levante a sua mão. Você gosta de ficar perto de gente assim? Então sejamos essas pessoas. Quantas vezes eu visitei pessoas em hospital e ficava pensando assim, amor, o que eu vou dizer lá? Uma casa, o que eu vou dizer? Que conselhos eu vou dar? Pô, que palavra eu vou ter? Eu não conseguia encontrar nada, eu ia para lá. E aí eu falava, gostaria de falar alguma coisa para o pastor? E a pessoa dizia, eu sei que os meus dias estão se acabando, pastor, mas olha, eu quero aproveitar o máximo para falar de Jesus aqui no hospital, para as pessoas que estão em volta de mim. Eu vou para o céu, mas eu quero levar mais gente comigo. Gente, quantas vezes eu voltei para casa pastoreado,
ministrado. E isso são realidades. Aquela pessoa no hospital, mesmo em estado final de vida, era uma pessoa que agregava pessoas em volta dela e fazia com que os que ali fossem sentissem cuidadas. As pessoas gostavam de estar perto daquelas pessoas. Não é fácil, mas é possível. E a gente precisa aprender isso literalmente. Numa pregação que fiz uma vez, eu disse que existem os xiitas e os xaatos. Eu não vou dizer nem quem são os xiitas, né? Porque não pode ter crentes xiitos ou xiitas. Mas muitas vezes existem os crentes chatos, né? E eu disse que quando nós não sabemos quem é o chato, é porque nós somos o crente chato. Aquele que ele não consegue rir. Parece que ele chupa bala de jiló, mas sem nenhum, nem com temperozinho. É amargo. 2 palavras que você troca, ele está reclamando de alguma coisa. Nós não devemos nos alegrar no sofrimento, mas apesar do sofrimento, nos alegrarmos no Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Receba ela no seu coração, tá? Então, para terminar, nós estamos aí diante do que Deus está colocando para nós nesta noite. Um caminho, uma possibilidade. Eu confesso que a gente fica assim pensando. Quando eu era mais novo, eu falei assim, poxa, eu preciso chegar pelo menos aos 60. Já cheguei, agora eu fico achando assim, poxa, seria tão bom se eu chegasse aos 100. Já não quero nem 90 mais, né? Já tinha falado 80, né? Agora já estou falando 90, já estou chegando. 99 tá bom, igual Billy Graham, né? Quase 100. Ninguém sabe quanto tempo vai viver sobre a terra. Se a gente soubesse, a gente morria de susto antes. Se alguém aqui souber que amanhã vai morrer, morre antes. De tristeza, de depressão, de angústia. Deus está nos capacitando a saber só o que é possível saber. E algumas coisas nós nunca saberemos, só quando nos acontecer. Mas se eu tiver mais 5 anos de vida, mais 10, mais 20, eu sei que já passei da metade do tempo que eu tenho aqui na terra. Quem sabe eu vou ter ainda mais 30, não é? Eu não sei quantos anos mais você vai ter sobre a terra. Mas seja no tempo que Deus me der, no tempo que Deus te der. Que tal administrarmos bem o nosso tempo, a nossa própria vida, debaixo da graça de Deus e da bênção de Deus, para que experimentemos o melhor de Deus para nós. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Dura esta palavra, eu sei. Desafiadora é esta palavra. Paulo nos dizendo claramente, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas faça isso como sábios. Nós que aqui estamos, aqueles que estão em casa, aqueles que estiverem cultuando conosco esta semana, eu peço a Deus que nós sejamos sábios, que nós aproveitemos bem a vida que Deus nos dá. Você precisa que oremos, porque essa palavra move você a uma reflexão profunda. Nós precisamos orar, talvez, porque nesta noite você se sentiu desafiado a repensar algum projeto, porque você sentiu-se desafiado a ter uma intimidade maior com Deus, para que você conheça mais de perto a vontade de Deus para a sua vida. Se essa palavra lhe desafia uma reflexão sobre a vida, levante assim a sua mão e depois abaixe lá no seu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.